Curso de Redação e Revisão Texto Dissertativo. Coordenadoria do PROEJA, Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória. Olá, alunas e alunos. A atividade 2, encerrada nessa semana, apresentou a seguinte proposta. Comente o vídeo a seguir, em que destacamos algumas falas do professor Gustavo Bernardo Krause, inicialmente publicadas pela TV UERJ em 2019, gentilmente cedida para essa aula, e depois disso conte-nos quais são suas principais dificuldades com a redação. Lembramos a todos que o link completo para a palestra, publicada pela TV UERJ, se encontra na descrição desse vídeo. Elaborar questões e procurar resolvê-las é um excelente recurso de redação. Melhor ainda se as questões não forem apenas retóricas, ajudando a quem pergunta a desenvolver seu pensamento. Então, esse é um recurso importante, é mais do que um truque, de você escrever a redação fazendo perguntas e tentando responder. Tá? E não só perguntas que você já sabe a resposta, mas também perguntas que você não sabe. Porque no momento que você consegue fazer uma pergunta, você já tem metade da resposta. Então você já começa. Se o pensamento de quem escreve se mostra vivo, por exemplo, quando faz perguntas a si mesmo, aumentam muito as chances de a redação ser bem sucedida. Porque ela ajuda também a reativar o pensamento, tanto daquele que lê, quanto daquele que avalia o que lê. Esta já é uma dica sobre redação que talvez vocês não escutem com frequência. A melhor redação revela um pensamento vivo, isto é, um pensamento próprio. A pergunta é, escrever é fácil? Segundo o poeta João Cabral de Melo Neto, escrever é estar no extremo de si mesmo. E quem está assim se exercendo nessa nudez, a mais nua que há, tem pudor de que outros vejam o que deve haver de esgar, de tiques, de gestos falhos, de pouco espetacular, na torta visão de uma alma no pleno estertor de criar. Por isso, os alunos na escola, os alunos na faculdade também, a mesma coisa, corram para pôr a sua redação ou a sua prova debaixo da pilha de redações ou de provas na mesa do professor, do tipo dizendo, não leia agora, não veja, para que ele não a leia na frente deles. Elas têm medo, não tanto da nota, mas principalmente da opinião do professor, porque ao escreverem, de algum modo, chegaram perto do extremo de si mesmos. Tá? De algum modo, você se torna diferente ao escrever. Você, às vezes, se surpreende com o pensamento. Não sabia que eu tinha esse pensamento. Não tinha. Foi o ato de escrever que criou. Não. Por isso, escrever não é fácil. Se achamos que é fácil, desanimamos rápido. Se eu não consigo, se me atrapalho, se a nota é ruim, então eu desanimo rápido, porque parece fácil para todo mundo escreve, e por que eu não consigo? Não é fácil para ninguém. Então, você tem que saber disso para ver que cada um descobre o momento de superar a dificuldade. Até porque escrever é difícil, tanto para o iniciante, quanto para o poeta consagrado, o romancista consagrado. A rigor, ninguém aprende a escrever, porque todo mundo está sempre aprendendo a cada texto e a cada momento. Cada redação envolve um aprendizado novo. Cada artigo, cada texto, cada poema, cada carta até exige seus próprios critérios, sua própria estrutura, sua própria motivação. A dificuldade de escrever, então, que é normal, que é natural, deriva de alguma coisa muito importante, de outra dificuldade também muito grande, a dificuldade de ter opiniões próprias. Do mesmo jeito que escrever não é fácil ter uma opinião sobre qualquer assunto. Nós costumamos defender mal as nossas opiniões porque, comumente, elas não são, de fato, nossas. Redação. Se você não construir ao longo do tempo e ao longo do momento que está fazendo a redação, alguma opinião ou algum pensamento, vai defender mal. A redação, com a palavra sugere, é rede mais ação. Ou rede mais ação. Isto é, a redação implica a ação de tecer uma rede. Portanto, estabelecer
comparações, conexões, ligações. Então, isso é a base da redação. Você deve estabelecer comparações, estabelecer ligações. Quanto mais essas ligações que você estabelecer for de coisas que você conheça, de livros que você leu, tá, de pensamentos que você teve, da novela que viu, do filme que viu, melhor você vai escrever, porque essas ligações estarão autênticas para você. A construção de uma opinião pessoal, de uma ideia própria, é muito difícil, demandando pesquisa, reflexão, paciência, silêncio, introspecção e elaboração. É preciso reconhecer essa dificuldade para poder valorizar tanto as opiniões alheias, que foram construídas ao longo do tempo, quanto as nossas poucas boas ideias. Que dicas valiosas aprendemos aqui! Primeira dica: desenvolver perguntas sobre o tema é uma ótima estratégia para dissertar. E aceite a pergunta andando, aquela pergunta que a gente começa a se fazer mesmo sem saber a resposta. Crie o hábito de pensar escrevendo. Segunda dica: a melhor redação expressa um pensamento vivo, um pensamento próprio. Não tenha medo de expor a sua opinião. Tenha medo de expor uma opinião alheia como se fosse sua. Terceira dica: estabeleça relações autênticas para você. Faça comparações, conexões, em outras palavras, apresente seu repertório e coloque-o em relação pertinente com o tema. Agora vamos falar da nossa próxima atividade. Pesquise sobre o tema A educação domiciliar suprime o direito ao desenvolvimento social da criança? Após realizar suas pesquisas, desenvolva uma redação dissertativa argumentativa de 30 linhas no seu documento Google compartilhado com a professora. Exercite as dicas destacadas, faça perguntas sobre o tema e responda dissertando, busque investigar seu pensamento e apresentar sua visão sobre o tema, relacione o tema aos seus conhecimentos escolares, acadêmicos, culturais, seus conhecimentos de vida, suas experiências. Se você está atrasado com a entrega das atividades, lembre-se de que é importante, em primeiro lugar, abrir o documento Google, nomeando o arquivo com seu nome completo e compartilhando com a professora como orientado na aula 1. Lembrando que todas as atividades são entregues sempre neste mesmo documento que você compartilha com a sua professora. De algum modo, você se torna diferente ao escrever. Você, às vezes, se surpreende com o pensamento. Não sabia que eu tinha esse pensamento. Não tinha. Foi o ato de escrever que criou.